Nós vamos, antes de entrarmos na lição propriamente dita de hoje, nós vamos somente passar pela última lição que nós tivemos, que falamos sobre a igreja local. No final, eu vou pedir ao Márcio que passe ali a projeção. No final você tem ali algumas perguntas, algumas afirmativas, se falsa ou é verdadeira. E se você puder acompanhar, você tem o seu material. Foi passado alguns com o PDF e outros têm o material impresso, já a revistinha. E ali na página 22 do seu material você tem ali algumas afirmativas, se são verdadeiras ou falsas. Então, quero colocar para vocês ali o que está na projeção. Já tem inclusive a resposta, né? Tem uma ali que está um pouquinho cortada, mas você pode acompanhar também. É verdadeiro ou é falso? Podemos afirmar que a igreja não é um prédio, e sim um corpo de homens e mulheres salvos. Verdadeiro. Então, não constitui um prédio. A igreja de Cristo, ela pode ser, é constituída por pessoas, independentemente do local onde elas estejam. Embaixo de uma árvore pode estar ali reunida uma igreja. Onde quer que esteja 2 ou 3 pessoas reunidas, ali se faz presente a igreja de Cristo, começando uma igreja de Cristo, porque nós sabemos que a igreja não é constituída de uma pessoa só. É necessário que tenha várias pessoas que fazem parte do corpo. O corpo não tem só um braço, só a mão, só os olhos, né? É necessário que tenhamos aí vários membros dentro do corpo de Cristo, para que a igreja possa funcionar perfeitamente. A segunda afirmativa, se é falsa ou verdadeira, o apóstolo Paulo compara a igreja de Jesus ao corpo humano, onde cada membro tem a sua função. Verdadeiro ou falso? Com certeza verdadeiro. Então são perguntas muito simples, que nós passamos na lição na semana passada, com bastante detalhes, sobre a função de cada membro dentro da igreja do corpo de Cristo. Todos nós temos, diante de Deus, somos iguais, mas temos dentro do corpo de Cristo responsabilidades diferentes. E conforme aumenta a nossa responsabilidade, maior também é a cobrança diante de Deus com relação àquilo que nós estamos fazendo. Então, todos nós temos responsabilidades dentro do corpo de Cristo, mas diante de Deus somos todos iguais. E também nós sabemos que não é o tempo de cristão que vai nos levar a estar diante de Deus num lugar mais elevado, não. Todos nós teremos a salvação da mesma forma, estaremos diante de Deus de igual modo. Então, essa afirmativa aqui é uma realidade também. O fundador da igreja é o Senhor Jesus Cristo, que é formada por pessoas salvas por Ele. Está bem simples essa resposta, verdadeira. Uma das evidências se uma igreja é confiável é a pregação das Sagradas Escrituras. Então, se você está em uma igreja, ou você vai para uma igreja, onde você não vê a Bíblia sendo aberta, ou não ouve nenhum texto bíblico, é só filosofia, só contando histórias daquilo que tem acontecido, e muitas vezes não entram dentro do texto, aí tem que tomar algum cuidado com relação ao que você está ouvindo. Existem muitas palestras de autoajuda por aí, que você pode participar. Palestras motivacionais, sim. Mas quando se fala de igreja, a Bíblia tem que ser aberta. Ou acessada, que agora tem o smartphone, né? Você pode acessar a sua Bíblia também através do celular. Mas é muito gostoso quando você mexe assim, o papel, né? Vamos lá. Ainda, a próxima afirmativa aqui. Não importa o que a igreja confessa, se é igreja, é confiável. Se ela é igreja, é confiável. Será que isso é verdadeiro? Se tem lá uma placa, igreja tal, é igreja, está lá o título igreja. Será que dá para confiar naquilo que de fato eles estão ali pregando? É confiável? Então nós temos essas... Aqui a última afirmativa é falsa, com certeza. Não podemos confiar numa igreja onde não é pregado a palavra de Deus pura e simplesmente. Sabemos que a igreja é constituída de pessoas salvas por Deus, por Jesus Cristo, pessoas que são redimidas pelo sangue de Cristo, pessoas imperfeitas buscando a perfeição. E uma frase que eu ouvi essa semana enquanto eu pensava nesse estudo, que o céu ele não será constituído de pessoas perfeitas, mas de pessoas perdoadas.
Então pense assim, a igreja também é constituída não de pessoas perfeitas, mas de pessoas perdoadas. Então todos somos imperfeitos, temos os nossos erros, defeitos, mas nós temos algo muito diferente daqueles que ainda não confessaram a Cristo como Salvador. Temos a marca do sangue de Cristo. Então essa é a grande bênção que nós temos. Somos redimidos, somos justificados por Ele. Por isso fazemos parte da igreja de Deus. E vamos agora dar andamento ao nosso estudo. Falaremos sobre dízimos e ofertas. Se você puder acompanhar no seu material, na página 24, ou você pode acompanhar também na projeção. Falaremos sobre esse assunto. E antes de falarmos desse assunto, vamos ter mais uma palavra de oração. Senhor, nós te agradecemos porque, mais uma vez, diante do Senhor estamos e agora pedimos por esse estudo que o Senhor possa ministrar aos nossos corações. Pedimos isso, Deus, com o auxílio do Espírito Santo, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Então, o primeiro ponto desse estudo, aqui nós vamos procurar responder algumas perguntas que tem nesse estudo. O que é contribuir e quais minhas responsabilidades nesta área? Uma pergunta. Então, a questão da contribuição é um assunto de grande polêmica no meio do cristianismo atual, no meio evangélico. E tem lugares que pregam que não se deve falar sobre dízimos dentro da igreja e que não se deve, a igreja não deve ser mantida por dízimos, ou seja, como a igreja pode ser mantida se não tiver dízimos e ofertas? Se não tiver pessoas trabalhando ali, empenhando. Enfim, é uma questão muito polêmica, porque não só é falado desse assunto de forma bíblica, muitas vezes, e mesmo assim as pessoas não participam, como também as pessoas são muito exploradas dentro das igrejas na questão de dízimos e ofertas. Tem, infelizmente, nós podemos ver na própria palavra, pessoas mercadejando a palavra de Deus, ou fazendo das ovelhas de Deus, não nossa, fazendo negócio, ou seja, negociando a fé da pessoa. E determinando que se você não for fiel no dízimo, ou se você não for fiel nas ofertas, a sua vida será uma vida desgraçada. Você não terá... A palavra é bem pesada, né? Desgraça, né? Mas desgraça significa tirar graça. É graça sem o des, né? Então seria desgraça. Mas tem pessoas que pregam dizendo assim, olha, se você não é dizimista, ou você tem falta de fé, ou você está doente porque você não está sendo fiel. Tem N motivos pelos quais as pessoas, ou você está possuído porque você não é dizimista. Então colocam muitas vezes cargas muito fortes em cima das pessoas, e as pessoas acabam contribuindo, mas pelos motivos errados. Então esse assunto ele é muito polêmico, tanto naqueles que não concordam com a manutenção das igrejas com dízimos, quanto aqueles que exploram aquelas pessoas que são fiéis. Então essa lição ela tratará da responsabilidade do cristão com a mordomia de sua vida, bem como dos seus recursos. Então, antes de pensar em fazer qualquer contribuição em dinheiro, certifique-se de estar disposto a dar de si mesmo em primeiro lugar. Então, antes de você pensar em contribuir, pense em dar de si mesmo em primeiro lugar. Por quê? Se você faz parte de uma igreja, se você já passou ali pelo período do batismo, se você já foi integrado à igreja de Cristo, você está ali fazendo parte do corpo, entregue-se completamente antes de colocar ali a questão financeira. Porque você vai reconhecer, conforme diz lá 1 Coríntios 6, 19 e 20, Deus nos comprou, conforme diz 1 Coríntios 6, 19 e 20, se você puder acompanhar na sua Bíblia, porque fomos comprados por bom preço, diz o texto. Devemos glorificar a Deus no nosso corpo e no nosso espírito, os quais pertencem a Deus. Nós somos comprados. E qual foi o preço pago pela nossa redenção? Foi o sangue de Cristo. Marca do sangue, ou seja, preço pago pelo sangue. Um preço precioso foi pago por você e por mim. Então, por esse motivo, nós entendemos que devemos estar dispostos a dar de si mesmo em primeiro lugar, porque Deus nos comprou por um preço.
E o preço foi o sacrifício do seu próprio filho. Então nós temos essa verdade em 1 Coríntios 6, 19 e 20. Deus manda que você apresente seu corpo como sacrifício vivo e não apenas apresente a sua carteira. Está bem interessante essa afirmativa aqui, porque tem pastor que fala que deveria batizar o rapaz, a pessoa, no batismo, quando vai na imersão, batizar ele junto com a carteira dele. Porque muitas pessoas esquecem que faz parte, está dentro, digamos, do pacote da nova vida, você também ser alguém que contribua, alguém que devolva a Deus aquilo que pertence a Deus. Porque sua vida pertenceu, mas ele batiza com a carteira do lado de fora. É só uma figura de linguagem que eu estou usando, mas é uma realidade. Então, conforme diz Romanos capítulo 12, versículo 1, o que diz lá Romanos 12, 1? Vamos abrir aqui. É um texto muito conhecido, mas que nos dá aqui uma grande lição também. Romanos capítulo 12, versículo 1, aqui Paulo está rogando, fazendo uma oração, ele roga, pois, diz o texto, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, quando nós olhamos para esse texto aqui, nós entendemos, tem muitas aplicações esse texto. Mas a primeira delas é que Deus nos coloca que devemos nos apresentar como um sacrifício vivo. Apresenteis o vosso corpo. Corpo significa integralmente diante de Deus. E nós sabemos que quando o sacerdote ia sacrificar um cordeiro, um cabrito, ele sempre sacrificava e apresentava diante de Deus aquele sacrifício morto. Nós temos que estar diante de Deus vivo. Mas conforme o texto fala, não somente vivo, assim, respirando, mas também de forma santa, de forma agradável a Deus e de forma racional, ou seja, entendendo o que você está fazendo. Porque a irracionalidade no meio cristão não é muito bom. Porque tem pessoas que estão seguindo hoje denominações, têm seguido hoje pessoas, têm seguido mestres, têm seguido vento de doutrina de forma irracional. E é por isso que são muitas vezes exploradas financeiramente, por não compreender a realidade do que de fato a Bíblia diz. Como eu falei há pouco, essa questão ela é muito explorada no meio cristão e muito polêmica também. E muitas pessoas usam de má fé e acabam levando pessoas sinceras a darem tudo o que têm para aquela determinada denominação, para que possa abençoar, para que possa ser abençoado. Você tem que cobrar de Deus, porque você está ali dando, então você tem que cobrar de Deus. A Bíblia não fala nada que devemos cobrar de Deus algo. Se você está contribuindo, você deve cobrar de Deus. Não, de forma alguma, devemos cobrar de Deus. Então, conforme diz esse texto aqui, nós temos que nos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, mente e coração dispostos a uma vida entregue ao serviço de Deus deve preceder a contribuição financeira que Deus abençoe, ou seja, nós não vamos ler muitos textos bíblicos em função do nosso horário, mas você tem ali marcado na projeção os versículos, mas o que deve preceder, ou seja, deve vir antes de você contribuir, você deve ter o seu coração disposto. E quando você tem o seu coração disposto, você entende que aquela obra, ela só vai caminhar com a sua ajuda financeira também, com a sua contribuição. Porque imagine vocês hoje, nessa questão de pandemia, eu ouvi falar o pastor Hernandes Dias Lopes, que os jovens têm usado naquele material lá do estudo de Colossenses. Em uma das pregações que ele ministrou, ele falou que nesse período de pandemia, tem muitas igrejas que fecharam as portas, sem previsão de voltarem a abrir, porque pagavam aluguel alto e os membros sumiram. A contribuição desapareceu daquelas igrejas. Muitos pastores voltaram ao trabalho antigo que faziam, a profissão secular,
porque existe aqueles pastores que são bivocacionados, que têm a profissão e têm também o ministério. Hoje, graças a Deus, a igreja mantém um pastor de tempo integral. Mas quando eu trabalhava no jornal, com publicidade, eu dava meio expediente na igreja. Então, não era integral. Eu não podia atender os membros a qualquer horário, qualquer hora do dia ou da noite. E não tinha o meu tempo de trabalho lá fora e meu tempo de trabalho no ministério pastoral. Mas tem essa questão desse período de pandemia em que muitas igrejas fecharam as portas. Porque os membros esqueceram ou não foram ensinados esse princípio bíblico do dízimos e ofertas. Então, conforme nós temos esse ponto ali, nós temos que ter a nossa mente e o nosso coração dispostos a servir a Deus. E deve vir antes da contribuição. Porque quando você reconhece a necessidade, ou seja, o privilégio que é de poder contribuir na obra, você se esforça. Você faz de tudo para poder falar, olha, aquele meu trabalho, aquela minha oferta ajudou. Lembra da viúva pobre, que Jesus Cristo conta, a parábola? Enquanto ela estava contribuindo ali, ela deu as 2 moedinhas que ela tinha, só as 2 moedas, e ela foi lá e deu tudo o que tinha. Em contrapartida, os fariseus que estavam ali contribuindo faziam questão de mostrar as suas ofertas, porque eles davam daquilo que sobrava. E não tudo que tinha. Então, Deus pede para nós que nós tenhamos o nosso coração disposto a servir Ele. Então, você deve reconhecer também que a primeira contribuição, de acordo com a palavra de Deus, começa com a sua vida e inclui seus bens. Antes de dar, entregue a sua vida a Jesus Cristo. Reconheça que a obra de Deus ela é mantida pelo seu dízimo, pela sua oferta. Eu poderia falar muito sobre esse assunto, mas como eu tenho falado, o tempo não nos permite. Mas nós tivemos um caso aqui nessa igreja em que estávamos cultuando a Deus e de repente acabou a luz no culto da noite. Aí o pastor falou, acho que nós não pagamos a conta de luz. Aí um membro, um senhor já de idade, ele se levantou, pastor, mas deixa que eu pago, pastor, quando que tem que pagar? Então, a preocupação dele, ele estava sendo fiel no dízimo, mas o pastor fez aquilo como algo bem assim para poder descontrair, mas as pessoas, aquele membro fiel ficou preocupado. Então, imagine se essa igreja aqui, Batista Bíblica do Boa Vista, dependesse da sua fidelidade como dizimista. Como é que ela seria? Não, mas tem um irmão lá que recebe muito bem, ele vai contribuir. Ah, mas tem aqueles irmãos lá que trabalham, mas e você? Qual que é a sua fidelidade na obra de Deus? Não, mas esse mês não deu para dar porque tive outros compromissos. Com certeza você sempre vai ter muitos mais compromissos quando você não é fiel a Deus, no dízimo e na oferta. Essa é a grande realidade. Poderia falar muito mais sobre esse assunto, mas vamos caminhando no nosso estudo. Então diz assim, aqui no nosso material, por que razão devo contribuir? Então, primeiro você deve reconhecer que a verdadeira contribuição começa com a sua vida e Deus quer ter o controle sobre a sua vida, controle sobre tudo aquilo que você tem. Mas agora a pergunta é, por que razão devo contribuir? Devemos lembrar-nos que tudo que possuímos pertence a Deus. Tudo que temos pertence a Deus. De modo que nada é nosso. Se nós formos olhar para a palavra de Deus, desde Êxodo, capítulo 19, Deus fala que nós somos a sua propriedade peculiar, nós somos dele. Deus fala para Moisés e para todo o povo lá, vocês são propriedades minhas. Aí quando chega lá no Salmo 24, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, diz que do Senhor é a terra, Salmo 24, 1, e tudo o que nela contém. Do Senhor é a terra e tudo o que nela contém, o mundo e tudo o que nele habitam. Então, Deus é dono de tudo. E mais à frente um pouquinho, se você olhar para o Ageu, capítulo 2, versículo 8, Deus fala assim, o profeta fala, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Então, Deus é o dono da prata e do ouro. Então, quando você começa a integrar-se a uma igreja que prega a palavra de Deus, que prega que dízimos e ofertas é algo bíblico, você vai reconhecer que Deus é o dono do ouro e dono da prata. Ele não vai deixar faltar nada para você.
Não vai deixar faltar. Eu nunca vi, nesses 35 anos de igreja que eu estou e 46 anos de licença dessa igreja, aqueles crentes que são fiéis mensalmente terem falta de algo. Eles sempre estão dando mais do que recebendo. Eu nunca vi, isso é realmente uma verdade, irmãos, que eu posso falar com autoridade, porque eu presenciei. E é interessante notar que nós temos visto muitas pessoas que ganham muito dinheiro, né, e acabam não sendo fiéis nos seus dízimos e ofertas. Tem uma história que eu contei aqui acerca do pastor Thomas Gilmer, isso está registrado já há muito tempo, e enquanto ele estava ali atendendo a igreja, um dos membros ganhava muito pouquinho, ganhava, por exemplo, hoje, um salário mínimo, e ofertava, dava o dízimo lá de R$100, mensalmente. Aí, dali a pouco, ele foi promovido para ganhar 10 vezes mais. R$10.000, imagina que salário bom, hein? Aí ele começou a ter dificuldade em dar o dízimo de R$1.000. Aí ele chegou para o pastor Thomas e falou bem assim, o filho dele, o Thomas Gilmer, que é o diretor da BMR, lembra dessa história também. Aí o membro chegou para o pastor, agora está mais difícil, porque eu estou com dificuldade, que eu comprei um carro e estou investindo e tal, e tá difícil contribuir. Então, pastor, vamos orar aqui, meu irmão? Vamos orar para que Deus, Senhor, diminua o salário desse homem, faça com que ele passe a ganhar novamente o que ele ganhava. Não, pastor, que nada. Olha o susto da pessoa. Então, a pessoa entende, quando você é fiel no pouco, conforme Cristo fala, você será fiel no muito também. Por isso que muitas pessoas não ganham muito, porque não conseguirão ser fiel naquilo que Deus vai colocar na mão dele. Vai viver uma vida sempre naquele pouquinho. Porque sabe que se Deus der algo mais para ele, ele vai fugir. Mas teria muito mais história para contar acerca desse assunto, mas quando nós olhamos aqui para essa verdade, devemos lembrar que tudo pertence a Deus, tudo é dele. Nós cantamos aquele cântico, Romanos 11:36, os irmãos que estão aí, que fazem parte do louvor, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele. Amém. Romanos 11:36. É um cântico maravilhoso. É um cântico que nós cantamos, mas muitas vezes não vivemos. Não entregamos a ele o que de fato é. A contribuição prova a sinceridade do seu amor por Jesus Cristo. 2 Coríntios 8:8. Contribuir desenvolve uma atitude de graça para com os outros. Contribuir não requer nenhum talento especial, apenas graça. Então, contribua, é o que a Bíblia nos recomenda nesses textos de 2 Coríntios capítulo 8, versículo 8, 2 Coríntios 8, 6, 7, 9 e 8, todos esses textos que nós temos aqui, nos recomenda que a contribuição, ela prova a sinceridade do nosso coração. Quando nós contribuímos e falamos que estamos dando aquilo que de fato Deus colocou no nosso coração, ou fazemos como muitas vezes Ananias e Safiras fizeram diante dos apóstolos e combinaram que, olha, nós vamos vender esse terreno e quando nós formos apresentar diante de Deus as ofertas, nós vamos dizer que vendemos por tanto. Vamos dar bem menos daquilo que de fato nós realmente vendemos. E o que aconteceu com o casal? Lá em Atos. Imagine se Deus fosse aplicar isso hoje. E ali estavam iniciando a graça, ou seja, o período da graça de Deus. A igreja já estava no novo período da graça. Mas diz o texto de Atos que aquele momento fez com que todos temessem. Aquela repreensão que Deus deu naquele casal foi para que pudesse mostrar, olha, eu estou de olho em você. Ou seja, na sua fidelidade. Não na sua quantidade, porque Pedro falou, se vocês tinham posse, tudo estava na mão de vocês. Se vocês tivessem combinado de não dar nada, não teria problema, porque vocês não propuseram no coração, então não vamos dar nada. Mas quando vocês se propuserem a dar algo que seja aquilo que de fato deve ser. Se é um dízimo, é um dízimo. Se é uma oferta, é uma oferta. Mas isso aconteceu lá em Atos, se você puder acompanhar na sua Bíblia, lá em Atos capítulo 5, se eu não estou enganado, fala sobre esse texto aqui. Atos capítulo 5, do versículo 1 a 11, tem todo esse relato
de Ananias e Safira, ele conta ali como aconteceu o fato. E não vamos ler em função do nosso tempo também, mas anota aí na sua Bíblia, um rascunho, para você ver o que de fato aconteceu com esse casal. E no versículo 11 diz: E sobreveio grande temor a toda a igreja, e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Imagine. Então, irmãos, isso Deus, ele colocou a mão sobre aquele casal para mostrar: olha, eu estou no controle, quero estar no controle da minha igreja que está começando agora. Então a repreensão de Deus foi realmente forte naquele instante. Mas a palavra de Deus ainda continua dizendo: contribuir é investir em riquezas eternas e tirar seus olhos das coisas terrenas que são passageiras. Aí tem os dois textos de Filipenses 4:17 e Mateus 6:19 a 21. Mateus 6:19 a 21 é um texto bem conhecido, né? Não junteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consome, onde o ladrão rouba, mas junteis tesouros no céu. Então, é quando você investe, seja o que for, com sinceridade, de coração, no reino de Deus, você está investindo para, conforme diz ali, em riquezas eternas. Quantos missionários hoje voltam para casa em função de que a igreja que os enviou não mantiveram a fidelidade nas suas ofertas? Uma irmãzinha aqui na igreja certa vez falou: olha, pastor, eu estou contribuindo para missões porque eu não quero que o missionário fique preocupado com o que colocar na mesa na casa dele. Eu quero que ele fique preocupado em como anunciar a palavra de Deus. E quantos missionários hoje estão aí no campo, preocupados para na segunda-feira ir lá na conta corrente para ver se a igreja depositou e se eles vão ter condições de colocar comida na mesa? O antigo pastor dessa igreja conta uma história que ele viveu também com dificuldade enquanto missionário. Bem, vamos lá. Conforme diz a nossa lição aqui, você pode acompanhar na página 25, a pessoa que mais se beneficia com a contribuição, quem é? Sou eu. Você. Mas será? É você. Porque eis que melhor é dar do que receber. Imagine aquelas pessoas que estão na condição de só receber. Só receber. E hoje eu vejo isso com muita alegria na vida dos irmãos que nós acolhemos aqui em Curitiba, na Igreja Batista, dos que vieram da Venezuela. E é tão interessante que hoje eles já estão contribuindo. Eles receberam ajuda da igreja quando chegaram, e agora já estão na fase da contribuição. Imagine se eles fossem soberbos e não contribuíssem. Então a gente vê a preocupação que eles têm de contribuir. Pastor, eu estou aqui com a cesta de alimento, eu estou aqui com o meu dízimo e oferta. Isso é uma retribuição, aquilo que ele recebeu, a gratidão a Deus. É graça, conforme diz ali o texto, né? Onde devo contribuir? Outra pergunta, terceira. Sua primeira contribuição, sua primeira responsabilidade é para com a igreja local. Toda contribuição no Novo Testamento é feita dentro do contexto do ministério da igreja local. 1 Coríntios 16, vocês puderem abrir. 1 Coríntios 16 é uma passagem definitiva. Mesmo que muitos utilizam esse texto aqui, 1 Coríntios 16, versículos 1 a 3, diz assim: quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha da parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Então, o que acontece nesse texto aqui, que muitos aplicam dizendo, mas aqui não está falando de dízimo, está falando de ofertas. Eu diria para vocês assim, dê o nome que você der, mas contribua. Tem pessoas que dão o dízimo, mas não dão só o dízimo, dão mais que o dízimo.
dão 2 vezes mais. Existem empresários, histórias de empresários que falaram: olha, Deus está me abençoando tanto que eu quero dar 90% daquilo que eu ganho. Vou ficar só com 10%. Então, tem história de pessoas que fazem assim. Invertem a questão do dízimo. Mas o texto aqui está falando da contribuição. Seja algo constante, seja algo com fidelidade, seja algo com regularidade. E com alegria também, porque nós vamos ver mais à frente um pouco nesse texto. Então, a primeira responsabilidade é com a igreja local. Existe hoje um grande problema em muitos lugares, na mente de muitos crentes que não foram ensinados, dizendo: olha, eu faço com o meu dízimo o que eu quiser. Porque é meu, então eu vou contribuir com a obra de assistência social lá do bairro tal. É bênção isso, é muito bom você fazer isso. Mas e a igreja local, na qual você é membro, na qual você faz parte, na qual você recebe o alimento da palavra de Deus, na qual você recebe assistência quando está passando por alguma dificuldade, quando você precisa de um aconselhamento? E a igreja local? Não, mas eu vou contribuir com outro lugar. Não é assim, é a sua casa, na qual você faz parte do corpo. Então participe, como diz ali o texto, a sua primeira responsabilidade com a igreja na qual você é membro. Ou outros também fazem o seguinte: olha, eu estou membro da igreja, mas eu quero contribuir com o meu dízimo para aquela causa da igreja, só para aquela causa da igreja, tá, pastor? Ou líderes da igreja. Eu quero fazer a minha contribuição somente naquela área. Você não pode definir aonde vai ser investido o seu dinheiro. Porque existe dentro das igrejas uma comissão que vai organizar onde vai ser definido, onde vai ser aplicado, onde vai ser investido, onde vai ser colocado aquele valor que você está contribuindo. Você não pode determinar. Então, quando a pessoa determina o que é feito com o dízimo dele, é como se ele estivesse dizendo para Deus: Deus, eu estou dando meu dízimo, mas eu quero que o Senhor use dessa forma. Não é assim. O que Deus pede para nós, nesses textos que nós encontramos aqui da palavra, é fidelidade. Fidelidade. E constância. E espontaneidade. E liberalidade. Quantas palavras dádiva você poderia achar que poderia nos dar esses sinônimos acerca da contribuição? Conforme nós temos ali o próximo ponto, diz que, obviamente, qualquer pessoa é livre para contribuir para causas fora da igreja local. Não é problema. Não é problema. E Deus pode usar e abençoar essa contribuição. Porém, a igreja local é o centro do plano de Deus. Nenhuma contribuição feita fora da igreja deve ser tirada daquilo que Deus quer que você faça em sua igreja. Isso se refere tanto ao seu tempo, serviço, quanto ao dinheiro. Essa é uma questão muito interessante quando se fala aqui de dízimo de tempo, porque se você é membro da igreja e não tem renda, você não recebe renda financeira, você está ali dependente ainda, digamos, você tem a dependência do salário, muitas vezes do seu esposo, ou muitas vezes da esposa, que tem hoje uma grande realidade no Brasil, onde as esposas têm mantido seus lares através do trabalho, e o marido muitas vezes fica em casa. Tem um dono de casa hoje, certo? Existe o dono de casa, não é dono de casa. E ele fica em casa e às vezes o salário que mantém a casa é da mulher. E ele não conseguiu uma colocação no mercado de trabalho ainda. Mas ele pode dar o dízimo do seu tempo para Deus. Da mesma forma, um jovem que ainda não tem uma só renda, mas se ele tem lá, o pai está dando ali uma mesada ou algo, ele pode contribuir também. É uma contribuição que ele está dando. O dízimo da mesada também é um dízimo, é ou não é? É um dízimo. Não é que eu esteja cobrando, irmãos, isso é uma questão de mente, de mentalidade nossa. Quando nós temos essa percepção de tudo que Deus colocar na nossa mão de forma financeira, eu posso entregar para Ele como contribuição ou como dízimo, isso é uma gratidão do meu coração. Não é algo que é imposto nessa igreja. Nós nunca fizemos como muitas igrejas fazem, infelizmente estão fazendo por aí, que quando alguém telefona lá pedindo um auxílio de uma visita pastoral, a secretaria fala: deixa eu ver se você está na lista do dizimista. Se você for dizimista, o pastor vai colocar você na prioridade de visitação.
Será que isso... Não, graças a Deus não acontece aqui. Nós cuidamos, atendemos a todos. E eu não tenho uma relação dos dizimistas, o nosso tesoureiro não me passa a relação dos dizimistas. Ele só fala, olha, esse mês não entrou, pastor. Nós estamos preocupados. Esse mês estamos no limite, estamos quase chegando no cheque especial. E quando ele fala, olha, graças a Deus, esse mês o povo voltou a ser fiel. Então a gente consegue ter esse termômetro, mas com as informações, mas ele não me passa a lista dos dizimistas. Tem igreja que tem um quadro de dizimistas no final da parede da igreja, lá do culto. Né? Terminou o culto, as pessoas saem olhando lá, será que meu nome está aqui? E tem alguns que até colocam o valor também do dízimo que as pessoas dão. Não é bom fazer isso, porque expõe. Bem, isso aí são critérios que algumas igrejas utilizam e elas caminham. Não vamos condená-las, mas nós não fazemos essa prática aqui. Mas o que nós pedimos, na verdade, é a fidelidade. É que você seja fiel naquela igreja na qual você recebe o alimento espiritual e assistência também. Então, seja fiel. E aqui vem outros pontos também importantes acerca desse estudo. Onde e para que é usada a minha contribuição? Aqui tem um fato que muitas vezes tem sido polêmico também, que é para sustentar os líderes da igreja. No Antigo Testamento, os sacerdotes, os levitas, eles eram mantidos por aqueles dízimos que eram colocados, que eram trazidos à casa do Senhor. Eles não tinham lá, eles faziam os seus trabalhos, mas eles eram mantidos por aquilo que de fato as pessoas levavam. E quando tem um texto da palavra de Deus que eles davam o dízimo do dízimo também, porque eles entregavam diante de Deus aquilo que eles recebiam. Mas o texto aqui de 1 Coríntios diz ali, 1 Coríntios 9, 13 a 14, depois temos Gálatas 6, 6, 1 Timóteo 5, vamos ler aqui, começar pelo final, 1 Timóteo 5, 17 e 18. 1 Timóteo 5, 17 e 18, diz assim: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. Tem mais um texto aqui, versículo 18. Pois a Escritura declara, não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Então Paulo coloca aqui para o jovem Timóteo uma grande verdade. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem. Então, presidem bem, ou seja, estão trabalhando conforme a vontade de Deus naquela obra. Eu estou falando aqui da liderança, estou falando aqui do pastorado, daquelas pessoas que se dedicam na palavra, se dedicam na assistência. E isso é muito importante, porque depois aqueles que se afadigam na palavra. Então, quando fala aqui dobrados honorários, ou seja, que ele seja merecedor. Infelizmente, em muitos lugares, as pessoas não conseguem ver, não conseguem observar o empenho dos presbíteros ou dos pastores. Em contrapartida, existe também muitos lugares em que esses presbíteros e esses pastores não honram aquilo pelo qual eles foram chamados. Não fazem por onde. Repetem sempre as mesmas ilustrações, as mesmas mensagens, não visitam. É um pastor só de gabinete, e é um pastor que não sabe. Cada um tem o seu jeito de liderar o grupo de Deus, a ovelha de Deus, as ovelhas de Deus. Mas é importante você atentar para o seu serviço. Se você foi chamado para pastorear uma igreja, eu tenho falado aqui porque está registrado aí pela internet, e você pode, talvez você esteja acompanhando esse estudo, e você faz parte de uma outra igreja, ou você seja pastor ou líder. Então, não é porque você vai trabalhar para receber, mas é o que Deus coloca na sua palavra. Deus, ele fala, você deve se empenhar bem naquilo que você faz, e que a igreja possa ver isso também na sua vida. Porque se a igreja não ver isso, existe um grande problema. Ou você não está exercendo bem a função pela qual você foi chamado,
ou a igreja não está com essa percepção de que de fato você tem alguma responsabilidade ou algum valor para Deus naquilo que você está fazendo. Então, esse texto aqui de Timóteo é uma grande realidade. Paulo também fala lá em 1 Coríntios 9, 13 a 14. Anote aí na sua Bíblia, depois você pode ler também, em função do nosso tempo, não vai ser possível. Mas, irmãos, outros trabalhos de Deus sustentados, onde e para que é usada a minha contribuição? Para sustentar os líderes da igreja, para outros trabalhos de Deus sustentados através de sua igreja. Não só a igreja ela apoia o sustento, a liderança, mas também outros trabalhos. Sustento também daqueles membros fiéis à igreja que não têm condições de sustentar-se, isso é importantíssimo também. Nossa igreja tem a questão do Ministério de Ação Social e também necessidades, caso alguém tenha necessidade, a igreja está sempre ali assistindo. Isso é importante ter essa visão. Também, o texto você pode acompanhar em Atos 6:1, 1 Timóteo 5:16. Para suprir as necessidades gerais de sua igreja sob direção da liderança. Então, se a liderança coloca para você que nós temos algumas necessidades, e essas necessidades elas são prioridades para que a gente possa continuar com o ministério, continuar com a obra, você deve falar, eu vou apoiar. E é tão interessante que na contribuição na reforma desse templo aqui, foi muito bom, foi muito importante ver o empenho de cada um de vocês. E foi não só a doação financeira, que nós tivemos a realidade nesse trabalho aqui, como também na execução da obra. Certo? Pessoas não só contribuíram financeiramente, como também trabalhando na obra. Eu me lembro, quando nós estávamos reformando esse templo aqui, pessoas fizeram questão, eu quero doar, pastor, a porta de vidro da frente. Vamos colocar, por exemplo, assim. Aí eu falava, Deus seja louvado. Toda pessoa que entrar nessa igreja, você vai entrar pela porta que você doou. Aí outro, vou doar a logo da igreja, aquela logo bonita que nós colocamos lá na frente. Aí eu falo, olha, todas as pessoas que passarem na frente da igreja vão ver aquela logo que foi doada. Aí a salinha de oração, alguém doou a escada que sobe para orar. Aí eu falo, todas as pessoas que subirem para a sala de oração vão subir pela escada que você doou. Mas enfim, eu não disse nenhum nome das pessoas que fizeram isso, porque elas falaram, não falam, não precisa falar. Conforme diz, não saiba a sua mão direita, né, o que deu. Mas eles fizeram com muito carinho, e vocês contribuíram, e cada um contribuiu com a parte, e graças a Deus, nós pudemos ter a obra feita em tempo de 6 meses, uma reforma que essa igreja nunca havia passado, e graças a Deus nós temos, através da sua contribuição, conseguido pagar aí o financiamento da AI, que é a Associação de Auxílios à Igreja, e essa semana o nosso tesoureiro falou que nós conseguimos quitar o material de construção aqui do bairro. Então a gente já pode passar de cabeça erguida na frente do perim. Mas enfim, isso é graças a Deus, graças à contribuição. Então nós devemos entender que tudo isso faz parte da manutenção da igreja. Irmãos, o nosso tempo está indo e eu estou muito empolgado de falar sobre esse assunto. Não é porque é o assunto do dízimo, mas eu vou ter que resumir aqui, porque nós temos o culto daqui a pouquinho. Então, o texto fala aqui, na nossa lição fala, com quanto tenho que contribuir? Então, nossas contribuições devem ser proporcionais à nossa renda. No Antigo Testamento, o dízimo era calculado em 1/10 parte. Dar menos que isso era desobediência a Deus. Aliás, equivalia a roubar-lhe, Malaquias capítulo 3, versículos 8 a 10. Semelhantemente, ali no Novo Testamento, requer que as nossas contribuições sejam proporcionais àquilo que Deus nos tem dado. Aí quando se fala de Malaquias 3:10, 3, 8 a 10, muitas pessoas falam, mas não podemos aplicar esse texto para hoje. Quando a gente fala dessa forma, nós entendemos que naquele momento Deus ele realmente de fato punia. Como puniu no início da igreja também, e como hoje nós entendemos que tudo aquilo que você semear, você acaba colhendo. Aí alguém fala, mas Jesus Cristo falou de dízimo? Falou de dízimo também.
Quando ele falava lá para os fariseus, vocês devem dar, não só, vocês devem continuar dando o dízimo, mas faça algo melhor, né? Vocês dão o dízimo do endro, do cominho, mas estão negligenciando o que é o principal, que é a assistência às viúvas, às pessoas que têm necessidade. Mas continue dando o dízimo, ou seja, Jesus falou também de dízimo. Paulo falou de dízimo, o autor de Hebreus também falou de dízimo. Então, no Novo Testamento, fala desse princípio que já foi inserido na vida da igreja, que veio do Antigo Testamento. Embora não é falado muito, mas toda a Bíblia fala sobre a questão da contribuição. Então, nós entendemos que a contribuição deve ser proporcional àquilo que nós recebemos. Os princípios para a contribuição estão resumidos em 1 Coríntios 16, nós acabamos de ler, e 2 Coríntios 9, 7, que diz, nós temos ali na projeção, 2 Coríntios 9, 7, diz que nós devemos contribuir segundo o propósito do nosso coração, depois com alegria, não com tristeza, diz ali o texto, mas com alegria, não por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então, dê de acordo com o que você tem recebido de Deus. Não se preocupe em dar mais que os outros. Embora nós não temos aqui a relação, como eu falei, as pessoas não sabem quanto cada um contribui, mas é importante você não ficar preocupado com se aquele irmão está dando mais ou está dando menos. Seja fiel naquilo que Deus colocar nas suas mãos. Amém? E ainda continua, além do seu poder de dar. O que eu entendo nesse texto aqui, quando Davi foi questionado, estava em frente lá ao rei Araúna, ele falou, não vou dar nada que não me custa, eu não vou contribuir com aquilo que não me custou nada. Ou seja, eu vou me esforçar para contribuir a Deus. Porque eu quero fazer aquilo que, com o meu sacrifício de trabalho, sacrifício remidor, sacrifício que nos levou à salvação, só Ele fez. Foi o alto preço que Ele pagou. O nosso preço é de trabalho. O nosso pagamento, conforme o pastor Rosalvo pregou aqui, nosso pagamento para salvação, na verdade, não é um pagamento da salvação, é o nosso trabalho que devemos fazer. Né? Nosso trabalho, ou seja, nós sermos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão. Então, nós devemos trabalhar na obra do Senhor. Essa é a nossa contribuição na questão do ministério. Então, nós temos que contribuir. Lembre-se de que colhemos aquilo que semeamos. Aí tem os dois textos ali de Gálatas, 1 Coríntios. Contribuir de verdade à luz do Velho Testamento vai muito além de simplesmente ser dizimista. É dar a Cristo o controle total de sua vida e de seus bens. Todos esses princípios sobre como contribuir, que nós vimos até agora, são aplicados também à questão da mordomia do tempo. Se nós pensarmos no tempo, uma vez eu estava dando um discipulado para uma família, e ele falou muito bem sobre esse assunto. Olha, o tempo, nós temos o dia 24 horas. Quanto que é o dízimo de 24 horas? Você tem aplicado 2 horas e 40 minutos na leitura da palavra, na oração, no serviço, na obra de Deus? Graças a Deus nós temos pessoas que têm vindo aqui, nesse período que nós estamos sem zelador, e falar, pastor, eu quero dar o meu dízimo na limpeza dessa igreja. E graças a Deus tivemos e temos tido pessoas que têm sido voluntárias nessa questão. Sexta questão aqui que nós temos no nosso estudo, a maneira como a palavra de Deus trata o dízimo e as ofertas. Então, os exemplos de dízimos e ofertas no Antigo Testamento contêm princípios importantes a respeito da mordomia do dinheiro, que são válidos para os crentes no Novo Testamento. Então, devemos decidir, pois de todo o coração servir a Deus e não ao dinheiro. É o que Cristo fala lá em Mateus 6, 19 a 24. Não servir ali a Deus, não servir as riquezas, mas sim a Deus. A Bíblia deixa claro que a cobiça é uma forma de idolatria. Você pode ver isso também em Colossenses 3:5. Colossenses 3:5. Tem o texto de 1 Timóteo 6, 9 a 10 também. Nossas contribuições devem ser voluntárias, nunca obrigatórias, generosas, pois assim é ensinado tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Essas são verdades que contém por toda a Bíblia. Quanto mais você contribui no reino de Deus, mais você está investindo no crescimento da obra e também mais você está sendo abençoado por Deus, não porque é uma barganha, você não está negociando com Deus. O princípio de Malaquias ainda continua para hoje. Ele abençoa a vida dos fiéis. Como eu falei há pouco, eu não vi nenhum membro dessa igreja,
nesse período que eu estou aqui, que é fiel no dízimo passar por alguma necessidade. Passam necessidades diversas, de saúde, mas financeira eu nunca percebi. Eles podem até ter passado, mas nunca compartilhou com a gente. Mas é importante compartilhar. Mas olhando aqui para o nosso estudo, nossas contribuições devem ser dadas com alegria, conforme nós vimos agora. Tanto o exemplo dos israelitas no Antigo Testamento, quanto dos cristãos macedônios no Novo Testamento servem-nos de modelos. Deus tem prometido recompensar-nos de conformidade com o que lhe temos ofertado. Aí tem os textos que aparecem ali. Isso aparece na projeção e no seu material você tem esses textos na página 27. E aqui fica uma pergunta. Como posso ter certeza que estou contribuindo para as coisas certas e que meu dinheiro e tempo estão sendo usados como Deus quer que sejam? Será que nós podemos ter um parâmetro, medir isso, de como está sendo realizado? Como é que eu posso ter certeza? Então, o que nós recomendamos, isso nós fazemos, esse material de discipulado, ele é muito antigo e é ainda atual. Nós não vamos mudar, até quando eu pensei em fazer esse material aqui para transmitir, e mudar algumas palavras que contém no material, mas não tem como, porque são verdades. E o que nós colocamos aqui, faça suas contribuições, tempo, dinheiro e serviço, para a igreja local. Ela é a instituição que Deus criou para a nossa época. Então, se você faz parte de uma comunidade, contribua ali, invista, preocupe-se com a liderança, com aquilo que está sendo feito. Na maioria das igrejas existe um grupo encarregado das finanças. Se você orou pedindo a orientação de Deus para escolher uma igreja e seguir os princípios em sua palavra, ao fazer a escolha, então você deve confiar nos líderes da igreja para cuidar devidamente desta área. Então você tem que, ou seja, o que Deus pede é fidelidade. Existe aqui a transparência também. Nós não tivemos assembleia nesse ano em função do problema de não podermos nos reunir. Pretendemos fazer uma assembleia com a prestação de contas, nós sempre fazemos isso, fazíamos antes, a cada 3 meses, a cada 2 meses nós fazíamos, mas em função dessa situação, esse ano nós tivemos, acredito, que uma assembleia apenas. Mas, enfim, nós temos um grupo que cuida da questão da finança, temos o material, o relatório. Se você quer saber quanto que a igreja gastou com a luz, água, telefone, com ministérios pastorais ou liderança, você pode pegar com o tesoureiro a relação que ele tem lá pronto para entregar para você. E nós deixamos também no gabinete esses detalhes também. Mas tem um ponto aqui nesse estudo, que isso até coloquei. Se você tem fortes razões para acreditar que os recursos da igreja não estão sendo usados sob a orientação da Bíblia, orientação bíblica, então fale com as pessoas responsáveis. Se o caso não for resolvido de maneira satisfatória, então você deve considerar orar e buscar outra igreja. Isso foi bem forte, essa palavra aqui, mas graças a Deus, nesse período, nós nunca tivemos problemas nessa questão. E quando somos orientados ou perguntados por algum membro, nós temos ali, na hora, como responder onde está sendo colocado, onde está sendo aplicado, onde está sendo investido, onde está sendo a contribuição do irmão colocada. Então, esse é um fato que, infelizmente, acontece em muitos lugares, onde os membros não sabem o que é feito com o dinheiro que ele contribui. Mas o importante é você contribuir. Contribua, seja fiel no dízimo e na oferta, ore para que a instituição na qual você faz parte seja fiel também naquilo que de fato Deus colocou ali, e que não haja, conforme nós lemos há pouco, pessoas que possam mercadejar a palavra de Deus ou usar de má fé naquilo que de fato nós estamos realizando. Então esse tema, dízimos e ofertas, é um tema um tanto que polêmico nas igrejas atualmente, mas é uma realidade que não podemos deixar de pregar, não podemos deixar de ensinar. E graças a Deus pela sua fidelidade, volto mais uma vez a falar, porque você contribui e graças a Deus a igreja continua
pela graça e misericórdia de Deus e também pela sua contribuição. Amém? Tem ali algumas perguntas, o falso e verdadeiro, nós vamos ver na próxima semana, quando formos falar sobre a última lição, que fala sobre a declaração de fé da igreja. Nós vamos terminar com uma oração, já passou muito do horário, né? O pessoal está chegando para o culto da manhã, às 10 horas, mas vamos orar. Pai, te agradecemos, ó Deus, por esse momento que tivemos de estudo da Tua Palavra. Ó Deus, nos ajude a viver a Sua Palavra. Abençoe, ó Deus, cada membro dessa igreja, cada pessoa que tem acompanhado essa obra, visitantes que têm contribuído, ó Deus, pessoas que têm nos assistido, Pai, pessoas que têm investido no Seu reino, Pai, que o Senhor possa continuar abençoando grandemente cada vida, Pai. Nós te agradecemos por esse estudo, pedimos agora nos oriente no culto dessa manhã, que o Senhor esteja na direção de cada detalhe que foi preparado. Nós pedimos isso no nome de Jesus Cristo. Amém.